Colossenses 3. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 23 em diante. Colossenses 3, 23. Vamos ler apenas 4 versículos, que vai até o capítulo 4, versículo 1, né? Colossenses 3, 23. Colossenses 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebeis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Até aqui. Pai querido, nós vamos nessa noite, Pai, falar sobre algo que acompanha as nossas vidas desde a tenra idade até o último dia da nossa existência nessa terra, que é o trabalho, que é o feriado, ó Deus, que nós estamos comemorando hoje, o Dia do Trabalhador. Pai querido, segundo a Tua palavra, que nessa noite o Teu Espírito Santo nos faça entender que essa não é uma data meramente comemorativa, social, política ou humana, mas faz parte do Teu projeto para as nossas vidas. E todo o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, amado? Trabalho é fonte de bênção para as nossas vidas. Embora tem gente que não gosta de trabalhar, né? Mas trabalho é fonte de bênção de Deus para a nossa vida. Para muitos o trabalho, queridos, é apenas uma forma de ganhar dinheiro, de trocar tempo, né, e trabalho por dinheiro. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus encontrar, né, a raiz do trabalho, a gente encontra lá no Éden, quando Deus disse para Adão e Eva que eles deveriam cultivar a terra. A terra necessitava de ser cuidada pelo homem. Deus falou para Adão: Adão, vocês vão colocar o nome nos animais, eu não vou botar não, isso é trabalho de vocês, isso é uma incumbência que eu estou dando a vocês. Então, quando Deus instituiu o trabalho, Deus o instituiu para que fosse uma bênção, né, na nossa vida. Alguém diz assim: ah, mas quando Deus instituiu porque o homem havia pecado e agora a terra teria que ser cuidada. Não, amados, não. Deus instituiu porque o homem tem a sua participação em tudo aquilo que Deus quer realizar na face da terra. Deus poderia, por exemplo, ter feito toda a parte da salvação sozinho, mas uma parte Ele fez, que é a parte que nós não poderíamos fazer, que foi dar o sacrifício do seu Filho por nós, mas a outra parte Ele deixou para a igreja fazer. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Certa vez Jesus disse: o meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje. Porque Ele estava fazendo o quê? A obra do seu Pai na face da terra. Mas a igreja ficou com a parte que ela precisa fazer. E aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre as virtudes que devem ser cultivadas e sobre os deveres que nós devemos ter como homens e mulheres de Deus na face da terra. E aí Paulo entra nesse assunto de serviço, de ser servo, de ser senhor, de trabalhar, de ter um envolvimento entre patrão e empregado, né? Paulo começa a determinar o que é a vontade de Deus para as nossas vidas nessa área. Fazei-o tudo de quê? De coração, como fazendo para o Senhor. E o apóstolo Paulo, através dessa palavra, ele dá um novo conceito ao trabalho. E é sobre esse novo conceito do trabalho que eu queria conversar com os irmãos antes de nós orarmos pelo que vamos orar nessa noite. Por quê? Porque tem muito cristão
que continua com os velhos conceitos da velha natureza em relação ao trabalho, né? Existem coisas, querido, que a gente só vai aprender por revelação do Espírito Santo de Deus, não tem jeito. Você nasce em pecado, você vive em pecado até o dia que você encontra Jesus. E aí ele começa a mudar a nossa mente, começa a mudar o nosso coração. Mas algumas revelações são dadas pelo Espírito Santo de Deus. Como, por exemplo, aquela vez em que Jesus perguntou para Pedro: Pedro, quem estão dizendo que eu sou? Ele perguntou para os discípulos, né? E uns disseram, uns dizem que tu és Elias, né? Ou mesmo Moisés que voltou e reencarnou, né? Aí Pedro estava quieto, Jesus diz assim: e você, Pedro, quem você diz que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse para Pedro: Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou isso, porque a palavra de Pedro foi tão incisiva, tão espiritual, tão transcendente ao padrão humano daqueles dias, que Jesus sabia que não foi carne nem sangue quem falou isso para ele, mas ele recebera uma revelação do Espírito Santo de Deus. E é sobre esta revelação que eu quero falar com os irmãos, para que, se o trabalho vem sendo um pesar para você, se o trabalho vem sendo algo difícil para você, é porque você ainda não entendeu o que Deus quer fazer através da sua vida profissional, através do seu trabalho. Nós percebemos que essa palavra de Paulo, ela se referia à relação de trabalho, mas não uma relação de trabalho assalariada. Você sabe o que Paulo está dizendo aqui entre servo e senhor? Ele está falando de gente que trabalhava como escravo. Ele está dizendo: servir como ao Senhor, mesmo que você não receba salário e trabalhe como escravo. Complicado isso, hein? Você imagina isso? Paulo estava dizendo para os escravos: quando vocês fizerem o trabalho de vocês, vocês façam como que fizessem ao Senhor e não a homens. Mas Paulo não estava falando de gente que era assalariado, tinha carteira assinada, fundo de garantia, 13º, férias proporcionais. Não. Ele estava falando de gente que vivia como escravo. E eu vejo hoje pessoas que, mesmo com todas as garantias que a lei do nosso país outorga, né, aos trabalhadores, ainda não entendeu que o seu trabalho é uma bênção. E Paulo estava aqui tentando dizer aos escravos que o trabalho deles era uma bênção. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, queridos, ela tem o poder de transformar a nossa visão. Muita coisa que você enxergava de uma maneira quando você não tinha Jesus no seu coração, hoje com Jesus na sua vida você enxerga de uma outra maneira. Escrevendo sobre isso, né, aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, né, no capítulo 5, né, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, ele diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, a gente entende que Jesus morreu para que nós, hoje, não vivêssemos mais para nós mesmos, para que nós não vivêssemos apenas, como eu disse, trocando salário por tempo, trocando talento por dinheiro. Não, para que nós entendêssemos que a nossa vida nessa terra agora, ela tem um novo sentido, e tudo que você faz, incluindo o seu trabalho, e principalmente o trabalho, porque a gente faz isso no mínimo 8 horas diárias, no mínimo, né? Tem que ser com uma nova visão. E assim que nós, olha o versículo 16, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Se antes você trabalhava, como eu disse, só pela carne, pelo dinheiro, né, pela remuneração material,
agora você tem um novo modo de trabalho. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, eu tenho falado muito sobre esse assunto com relação a trabalho. Você sabe por que para muita gente trabalho é um sofrimento? Porque ele ainda trabalha segundo a velha natureza, trabalha segundo a visão, ainda trabalha com aquela visão da hiena do desenho. Ó vida, ó céus, ó sofrimento. Não, amado. O trabalho que você tem é uma bênção de Deus na sua vida. Se um escravo que não tem dinheiro, que não trabalha por dinheiro, que não recebe salário, que não tem direito algum, poderia mudar a sua forma de trabalhar, quanto mais nós que ainda somos remunerados por isso. Só que o povo de Deus precisa entender. Se nós não entendermos a palavra de Deus, nós não vamos ser transformados pela palavra, transformados pelo lavar purificador e regenerador da palavra de Deus. Este texto, queridos, ele aplica-se também à nossa vida profissional. Ser nova criatura tem que ser nova criatura na sua vida profissional também. Esse texto tem a ver com uma mente renovada. Hoje, por exemplo, para muita gente, trabalho tem a ver com corrupção e mentira. O trabalho que a pessoa faz é baseado em mentiras que ele prega para os outros, tá? E em corrupção que ele participa, às vezes, para levar um rendimento a mais. Muitas vezes o trabalho de algumas pessoas está envolvendo ganância e vaidade. Pessoa que trabalha por tem um espírito ganancioso, sabe? Você sabe quando alguém vai fazer alguma coisa para você, mas você percebe que ele está colocando sempre em primeiro lugar o dinheiro, sempre em primeiro lugar as coisas materiais, sempre tentando arrancar de quem ele está fazendo o trabalho um recurso a mais. Por quê? Por causa da ganância. Não, irmãos, isso não pode mais existir na nossa vida. Nós precisamos ser dirigidos por um profundo e sincero desejo de sermos usados por Deus através da nossa profissão. Fazei-o como que ao Senhor, e não somente para homens. Enquanto nós não entendemos e vivemos essa transformação, o trabalho ele nunca vai poder ser usado para a glória de Deus. E vou dizer, às vezes até nos atrapalha a ganhar dinheiro. Por quê? Porque todo profissional que faz com carinho, que faz com amor, que faz como dedicando ao Senhor aquilo que ele faz, ele tem uma tendência de que as pessoas vão reconhecer que realmente ele é um profissional. E como diz a palavra de Deus, diz que os que presidem bem, eu digo presidem, é o que faz qualquer coisa. Quem faz alguma coisa no seu trabalho e faz bem, é merecedor de honorários dobrados, é o que diz a palavra do Senhor. E eu percebo que hoje muitos cristãos até deixam de ganhar dinheiro, porque acham que a sua profissão é um fardo, é um enfado, e a única coisa boa que a profissão dele tem é o momento do pagamento. Não é, irmãos, não é. Se você ainda vive debaixo dessa visão da velha natureza, se você ainda vive debaixo dessa visão mundana, não é essa a visão que Deus quer para a nossa vida, porque se alguém está em Cristo, não viva mais para a sua carne. A ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Essa visão de mudança, de transformação, de fazer o que faz para a glória de Deus e para ser uma bênção nas mãos do Senhor, é capaz de mudar a vida profissional de uma pessoa. Não importa o que ele faz, não importa se é um funcionário de trabalho simples, né, ou se é um grande diretor de uma grande empresa, não importa. Porque a oportunidade de ser uma bênção tanto acontece na vida daquele que faz trabalho simples, quanto na vida daquele que se preparou, fez pós-graduação, mestrado, doutorado. A oportunidade de bênção é a mesma.
Eu já vi garçons que trabalham para a glória de Deus e fazem um serviço dentro do restaurante que o faz ficar diferente de todos os outros garçons daquele mesmo restaurante. Da forma com que ele serve, o carinho, a atenção, o esmero, o cuidado, né? Aquela coisa feita com amor, o desejo de receber as pessoas bem, e de tratá-las bem, de servi-las bem, faz com que ele se destaque na paisagem de um restaurante que às vezes tem dezenas de garçons trabalhando naquele mesmo restaurante. É isso que eu estou dizendo. É quando você entende que a sua vida profissional precisa ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. A bênção prometida por Deus, queridos, a Abraão, ela tem a ver com essa nova compreensão espiritual. Se você for de novo naquele texto que nós lemos lá de Colossenses, capítulo 3, Colossenses capítulo 3, verso 24, diz assim: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. A recompensa da herança. Os irmãos estão lembrados daquele versículo, quando Deus disse: em ti, Abraão, lá em Gênesis 12, serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus estava dizendo? Abraão, no teu comportamento, no teu exemplo, no teu testemunho, na tua forma de ser, de agir, de viver, você vai abençoar todas as famílias da terra. Então, se você quer herdar as promessas que Deus fez a Abraão, você precisa entender o espírito de Abraão. Você precisa entender o coração de Abraão. Você precisa entender como funcionava a mente de Abraão. Porque tem gente que tem um espírito de porco, uma mente conturbada, mas quer as bênçãos de Abraão. Não tem como, irmão. Não tem como, não vai se cumprir. É necessário que você entenda como Deus funcionava na cabeça de Abraão. Se nós repararmos, né, a postura de Abraão quanto ao seu trabalho, nós perceberemos claramente que ele seguia o conselho de Deus, e isso se tornou uma bênção na vida de Abraão. Naquele caso, por exemplo, daquela demanda ali dos trabalhadores, né, que cuidavam do gado de Abraão e que cuidava do gado de Ló, você percebe, sabe, um homem com o coração realmente transformado por Deus. Um homem com o coração desprendido de valores materiais, de ganância, de desejo de possuir as coisas e dominar e ser grande. Não. Quando ele ouviu falar que estava havendo contenda, ele chamou o seu sobrinho e disse para ele: Ló, olha só, nós somos parentes chegados, né? Não é bom que a gente entre em contenda, eu vou ficar brigando com você, você comigo. Não, isso não é bom. Diante de Deus isso é horrível, né? Eu estou sabendo que está havendo uma contenda aí dos pastores do meu gado, com os pastores do seu gado, eles estão brigando com a de terra, né? A terra está ficando pequena por quê? Porque o seu rebanho cresceu, o meu também cresceu, então é bênção, não é problema, a gente tem que administrar o problema, a bênção, senão ela vira problema, né? Vamos fazer o seguinte, você escolhe a terra que você quiser, e eu vou ficar com a outra parte que sobrar, mas nós não vamos brigar entre nós. Aí Ló escolheu segundo o homem, né? Ló arregalhou os olhão dele, né, para a campina do Jordão, e viu lá uma campina bem regada, com um rio passando no meio, pastagem excelente para os animais, e disse: é para ali que eu vou. A Abraão restou o quê? Restou uma terra que não era dele, mas já tinha dono. E ele teve que alugar essa terra a um homem chamado Manre. E esse aluguel, irmãos, tinha que ser pago. Ele arrendou a terra. Alguém diria assim: que negócio podre esse que Abraão fez, hein? Deixou o seu sobrinho ficar com a melhor parte e ele ficou com a pior. Irmão, Abraão continuou crescendo, continuou enriquecendo. A Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Mas, no entanto, ainda 2 vezes Abraão vai socorrer o seu sobrinho na necessidade. Quer dizer que o cara fica com a melhor parte da terra, passa por 2 problemas sérios na vida dele, todos 2 com perigo de morte, e Abraão ainda vai socorrer ele. Você entendeu o espírito, irmãos? Você entendeu o que é trabalho? O que é a bênção do nosso trabalho?
Você não pode andar segundo a corrupção, segundo a mentira, segundo a ganância, segundo a vaidade. Você tem que andar segundo o coração de Deus, que agiu no coração de Abraão. Tem funcionário hoje, que ele vai trabalhar numa empresa, e ele pensa assim: eu sou pago para fazer isto aqui. Eu não movo uma palha além disso aqui, porque a minha função aqui é só essa aqui. Eu quero te dar uma notícia, meu amado. Você é o candidato número 1 a ser despedido quando a empresa passar por dificuldade. Porque isso não existe. Você quer ver um exemplo na vida de Abraão? Ló, seu sobrinho, com a esposa e as 2 filhas, foram sequestrados por 4 reis, que estavam brigando numa batalha contra 5. Olha que confusão, hein? 4 reis brigando contra 5. E por Ló haver escolhido a campina do Jordão, aquela é uma área muito disputada. E onde tem disputa, tem contenda, irmão. E o que acontece? Ló foi levado cativo por esses reis. A notícia chegou a Abraão. Abraão, olha só, o teu sobrinho Ló, aquele que ficou com a campina do Jordão lá, está numa encrenca arrumada. Qual é a encrenca? A encrenca é que o rei que estava lá na batalha pegou ele com a família, levou ele, a família, os empregados, tudo que ele tinha, o gado, tudo que ele tinha, levou tudo. Ele agora vai virar escravo, se é que ele vai viver, se é que esse rei não vai matar ele. Abraão podia ter feito o que os funcionários, alguns funcionários fazem hoje. O que eu tenho a ver com isso? Problema dele, ele não escolheu aquela terra, que se vire agora. Eu estou aqui na minha, estou bem, estou feliz com Deus. Foi isso que Abraão fez? Não. Abraão pega 318 homens da sua casa. Não tem, irmãos, nenhum relato histórico na Bíblia de que Abraão tenha sido soldado ou envolvido com vida militar. Abraão, a vida inteira, ele foi pecuarista, criador de gado. É o que ele fazia. Mas esquecendo ele dessa parte, não se pegando ele nessa parte, disse: não importa o que eu faço na vida, eu preciso fazer alguma coisa para trazer meu sobrinho de volta. Ele pegou 318 homens, com espada na mão, vamos lá, e vamos trazer o meu sobrinho de volta. Você entende? Um homem que não era guerreiro, um homem que não era militar, que não sabia pegar em armas, um homem que não, ele tinha todas as desculpas que ele pudesse dar para não fazer o que ele ia fazer. Mas ele deixa tudo de lado e vai lá, e trava uma batalha, e vence essa batalha, e traz o seu sobrinho de volta, com a esposa e com as filhas. Amados, você está entendendo? Muita gente quer a bênção de Abraão. Ah, Senhor, as bênçãos prometidas a Abraão, eu quero também. Meu filho, mas olha só, você foi contratado para fazer isso aqui, mas nesse momento a empresa está precisando de você aqui. Não, comigo não. Eu fui contratado para fazer isso aqui, eu não vou fazer aquilo ali e tal. Você quer a bênção de Abraão, mas não quer viver como Abraão vivia. Você quer só a bênção. Isso não existe. Isso não vai acontecer. Porque quando a gente trabalha numa empresa, seja ela qual for, a gente tem que viver para vestir a camisa daquela empresa e dizer assim: olha, conte comigo, porque é daqui que eu tiro o meu sustento, e eu quero ver essa empresa cada dia melhor. Porque se eu tenho oportunidade de subir na vida, de melhorar o meu salário, meu emprego, é fazendo com que essa empresa dê certo. Não importa se o patrão não é crente, não importa se eu não concorde com algumas coisas que a diretoria decide, mas se é daqui que eu vou tirar o meu salário, se é daqui que eu vou trabalhar, então é aqui que eu vou fazer o meu melhor. É aqui que eu vou servir como se não estivesse servindo a homens, mas como se estivesse fazendo para o Senhor. Irmãos, entendem isso? Só que tem muito cristão que não entende isso, irmão. Não entende. Tem muito cristão que quando dá a hora, ele já está 15 minutos ou meia hora parado, esperando a hora dar para ir embora. É o primeiro a sair da empresa. Não conte com ele para 10 minutos depois do... Não, eu tenho que fazer. Não, meu tempo venceu. Olha, venceu o meu tempo, hein? Se nós queremos a bênção de Abraão, nós precisamos saber como Abraão vivia. Em ti, Abraão, em ti. O que
Deus quis dizer em ti, no que você faz, da forma que você vive, como você pensa, no seu estilo de vida, Abraão, na tua mente, no teu coração, no teu servir, no teu desprendimento, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Isso tem a ver com o que nós estamos celebrando hoje, o Dia do Trabalhador. Como homens e mulheres de Deus, queridos, no que diz respeito ao nosso trabalho, nós devemos balizar a nossa justiça, não apenas pela dos homens, mas principalmente pela justiça de Deus. Olha o texto aí que a gente leu de Colossenses 3, versículo 25. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há o quê? Não tem acepção de pessoas. Injustiça feita, se por parte do patrão ou do empregado, vai receber o troco. Se não receber da parte de Deus imediatamente, vai receber da parte dos homens. Porque existe justiça para isso. Eu quero dizer, irmãos, que você não deve servir segundo a justiça humana, mas dizer, Senhor, que tu faças justiça na minha vida. Eu quero ser alguém usado para que a justiça do Senhor se cumpra na minha vida, na vida dos meus colegas de trabalho, do meu patrão, da minha empresa, da minha igreja, da minha família. Eu quero que a tua justiça, Pai, se cumpra na minha vida. Por isso, sejamos patrões ou empregados, nós devemos nos lembrar que essa justiça é infalível, como diz o texto, não há acepção de pessoas. Por isso o apóstolo Paulo nos dá uma palavra direta aos senhores, né? Ou seja, aos patrões ou chefes, para que hajam com justiça e equidade. Aí no mesmo texto, aí ó, capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratai vossos servos com justiça e com equidade, ou seja, com igualdade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Ou seja, não é só Senhor do empregado ou do patrão, não, é Senhor dos dois, tanto do patrão quanto do empregado. Nós temos, queridos, muitas injustiças cometidas nessa área do trabalho, de ambos os lados, né? Tanto do lado dos empregados, quanto do lado dos patrões. Mas o apóstolo Paulo aqui está chamando principalmente a atenção dos patrões. Senhores, né? Não tratem com injustiça, porque vocês têm o mesmo Senhor. Você pode ser chefe, patrão ou empregado, o Senhor é o mesmo, quando ambos servem ao Senhor Jesus. Por isso, queridos, baseado nesta palavra do apóstolo Paulo, aos empregados e aos patrões, é que eu nessa noite quero levantar um clamor a Deus nas áreas específicas da nossa vida profissional. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pelos que estão empregados, porque na situação do Brasil hoje, estar empregado já é uma bênção, tá? Há muitos irmãos que estão vivendo um momento de desemprego. Então, ter um emprego hoje, ter um trabalho, ter, né, um salário, seja ele qual for, às vezes muito ou se pouco, mas você ter renda, né, para sustentar a sua família, no ambiente que a gente vive hoje, onde o desemprego chega a quase 14 milhões de pessoas num país, né, com 206 milhões de habitantes, nós estamos bem-aventurados. Bem-aventurados. É incrível, né? Como às vezes a gente não lembra de agradecer quando tem, né? A gente só lembra de pedir quando não tem, mas quando tem, a gente não lembra de agradecer. Muitos irmãos hoje que saíram para passear, né? E que talvez pudessem estar aqui, mas estão cansados, que passaram o dia inteiro passeando. Será que eles se lembraram de dizer assim, Senhor, muito obrigado porque eu tenho emprego. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho salário. Obrigado, Senhor, porque eu tenho recurso até mesmo para sair, para passear com a minha família. Muita gente não agradece. Agora, na hora de pedir, né, a lembrança realmente, ela vem à tona. E eu quero orar também por aqueles irmãos que estão desempregados ou subempregados. Tem gente hoje que está empregada, tá, mas não é a área que ele queria estar, não é a área da formação dele.
não é a área da profissão dele, ele está empregado no emprego temporário, né? Para não ficar parado enquanto o emprego da sua área, da sua profissão, não sai. Ele colocou lá os currículos, ele fez alguns concursos e está aguardando um chamado. Então, tanto os irmãos que estão desempregados, quanto aqueles que estão no aguardo, mesmo que subempregados ou fazendo alguma coisa, né, passageira, até que venha a definitiva, nós vamos orar diante do Senhor. E também vamos orar por aqueles adolescentes e jovens que ainda não encontraram a sua vocação. Isso é um período, irmãos, complicado, né? É um período complicado. Até para quem entra na faculdade é complicado. Porque chega na faculdade, ainda não sabe o que realmente quer, começa estudando uma carreira e fica lá, não, mas não é isso que eu quero. Aí no primeiro ou no segundo período já está mudando para uma outra carreira. É muito difícil enquanto a coisa não encaixa, né? Enquanto esse adolescente ou esse jovem não descobre assim, é isso que eu quero fazer, porque é isso que Deus me preparou para fazer, né? Você sabe que todo mundo na vida tem dom, né? Dom para alguma coisa. E quando vai fazer aquilo, nota-se uma capacidade, assim, melhor, né? Tem gente que faz determinadas coisas com uma facilidade, né? Que a gente que não tem, olha e fala assim, meu Deus, como é que consegue, né? É o dom de Deus, Deus dá o dom. Aí a pessoa vai estudar, vai melhorar, vai se qualificar, vai crescer, né? Ainda mais se preparar para exercer aquilo que tem o dom. O problema, irmãos, é que muitos adolescentes e jovens, principalmente jovens, né? Chegam às vezes na idade de 18, né? 19, já fazendo uma faculdade ou começando a fazer, e ainda não sabem qual é a sua orientação profissional, ou seja, o seu talento na área profissional.